nada funciona. Um confuso John F. Kennedy Jr. se perde a caminho de Martha's Vineyard. A desorientação pode fazer com que o avião entre em uma situação incontrolável. Voando sobre o Mar Vermelho, um piloto não consegue entender por que seu jato de passageiros está caindo em direção à água. Nivelar! Nivelar! Sobre um oceano escuro, sem um horizonte visual definido, o piloto pode não ser capaz de perceber se ele estava voando para cima, para baixo, à esquerda ou à direita. Suba! Suba! E ao largo da costa da Indonésia, Não vire! Esse é o nosso rumo! um Boeing 737 desvia do curso. Desse jeito vamos nos perder. Em todos esses casos, vemos os pilotos desorientados. Sobre qual lado é para cima? É uma causa terrível de acidentes de avião. Um piloto perdido no espaço. Especial de Mayday, Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Pilotos confusos, desastres trágicos. É uma noite quente de verão no aeroporto do condado de Essex. 16 de julho de 1999. A menos de uma hora das movimentadas ruas de Manhattan, o pequeno aeroporto serve a muitos cidadãos abastados de Nova York. Preparando-se para pilotar o seu próprio avião, está um homem que, em muitos aspectos, é a elite da elite. John F. Kennedy Jr. Ele era incrivelmente bonito. Ele era praticamente um príncipe herdeiro. As pessoas só estavam esperando o momento em que ele concorreria publicamente a um cargo. Kennedy está esperando Carolyn Bessette, com quem ele era casado há 3 anos. Quem também vai pegar carona no avião de Kennedy é a sua cunhada, Lauren Bessette. Às 8h30 da noite, Carolyn chega, com 2 horas de atraso. Muito bem, moças, entrem. Eu só preciso fazer uma inspeção visual e depois podemos ir. Apesar de John F. Kennedy Jr. ter sua licença de piloto há mais de um ano, ele não voa sozinho desde que fraturou o tornozelo 6 semanas atrás. Ainda mancando, ele faz uma verificação pré-voo final do seu novo avião, um Piper Saratoga. John planeja deixar Lauren em Martha's Vineyard e seguir com sua esposa para o complexo da família Kennedy em Hyannisport, Massachusetts. Cintos de segurança, por favor. Muito bem, bateria ligada, a bomba de combustível ligada e a hélice está livre. Às 8h40 da noite, com mais de 2 horas de atraso, o voo começa. 75 nós. Isso. Como muitos pilotos privados, Kennedy está voando sob as regras de voo visual, ou VFR. Você fica longe das nuvens. Você tem que ter boa visibilidade. Você está sempre olhando para fora. Tem que ser capaz de ver o horizonte e pilotar o avião usando as suas referências visuais. Kennedy voa a apenas 1.675 metros, uma altitude típica para pequenos aviões. Por volta das 9h30 da noite, ele deixa a costa para trás. Acabamos de deixar Montauk para trás. Eu não vejo nada. A sua rota de voo era seguindo a costa, então ele queria ir para o sul, ao longo do Long Island Sound, para se alinhar e se preparar para pousar na pista. Ele espera chegar em seu primeiro destino em cerca de meia hora. Nós vamos deixar você lá às 10, com certeza. Mas às 10 horas... Torre de Martha's Vineyard. Aqui é da segurança do aeroporto. O controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Martha's Vineyard não teve contato com o avião de Kennedy. Alguma notícia daquele voo? Negativo, eu não fui notificado dessa chegada. O clima pode mudar rapidamente em Martha's Vineyard e voos atrasados não são incomuns. Mas à medida que as horas passam sem sinal algum do Piper Saratoga, uma realidade assustadora se faz presente.
John F. Kennedy Jr., a sua esposa e cunhada desapareceram sem deixar vestígios. A guarda costeira lança uma busca pelo Piper Saratoga de John F. Kennedy Jr. Assim que amanhece, militares norte-americanos e departamentos policiais locais participam do trabalho de busca. A escala das buscas para procurar a aeronave foi enorme. Ele era o JFK Jr. e isso chamou a atenção do país e do mundo. Notícias de que um dos filhos favoritos dos Estados Unidos está desaparecido chocam a nação. Vimos aquela criancinha adorável brincando no salão oval. Claro que o vimos naquele momento terrivelmente trágico e triste em que uma criancinha vestindo um casaco curto saudou o caixão de seu pai quando ele passou. O público quer respostas. Parecia que todas as grandes organizações de notícias estavam presentes em nosso estacionamento. Com destroços para examinar, Jeff Guzzetti. Oi. Como vai? Jeff Guzzetti. Da NTSB, Agência Nacional de Segurança dos Transportes, compila dados de estações de radar costeiras para construir uma imagem de como o avião estava voando. Ok, pronto quando estiver. Nós sempre consideramos os dados registrados pelo radar como a caixa preta dos pobres. É uma maneira de obter algumas informações em relação à trajetória de voo, à velocidade no ar, à altitude, e isso foi muito útil nesta investigação. Mas as informações do radar deixam os investigadores perplexos. Ele de repente começou a se afastar de Martha's Vineyard. Por que ele está voando na direção errada? A cerca de 50 quilômetros de Martha's Vineyard, o avião faz uma série de manobras incomuns. Quero dizer, ele está voando como alguém que não consegue controlar o avião. O padrão indicado pelo radar é bastante incomum para um tipo normal de descida e aproximação a um aeroporto. Naquele momento não sabíamos exatamente o porquê. Finalmente, 4 dias após o desaparecimento do avião de Kennedy, a investigação recebe a sua melhor pista. Hoje conseguimos dar um desfecho para 2 famílias e acho que percebemos como isso é muito importante. Mergulhadores da Marinha norte-americana localizam os destroços e os corpos. 75% do Piper Saratoga de Kennedy é recuperado do leito do oceano. Juntem os cabos num lugar só. E enviado para um hangar para análise detalhada. Nariz. Já que o pequeno avião não era obrigado a ter gravadores de voo. Cada peça, não importa o quão pequena, nós precisamos saber onde foi encontrada. Os investigadores terão que descobrir a história por trás desse acidente, interpretando as pistas impressas nos destroços amassados. Quero ver cada peça, desde a ponta das asas até o centro. Primeiro, a equipe examina e testa os destroços em busca de sinais de mau funcionamento. Seus esforços revelam que no momento em que o avião bateu na água... Bom, está aí. Os cabos de aileron também parecem bons. O motor, os controles de voo e os instrumentos estavam funcionando normalmente. Não encontramos nenhuma evidência de qualquer avaria mecânica pré-impacto. O foco agora muda do avião para o piloto. Investigadores se perguntam: John F. Kennedy Jr. perdeu o controle de seu avião? Mais de 300 horas de voo. Ele não era um novato total, tinha um bom número de horas de voo em seu currículo. Eles conferem os registros de treinamento de Kennedy para descobrir tudo o que podem sobre sua experiência como piloto. Então o que ele aprendeu em 300 horas? Eu gostaria de tentar algumas aproximações por ILS de novo hoje. Eles descobrem que Kennedy fazia aulas intermitentes havia 17 anos. Mas que tinha relativamente pouca experiência voando por conta própria. Ele só está qualificado para voar visualmente. Ele não tinha terminado seu treinamento para os voos apenas por instrumentos. Os investigadores também descobriram que Kennedy ainda estava tentando obter a sua certificação para voar por instrumentos, uma qualificação crucial para voar à noite ou em condições climáticas adversas, usando apenas os instrumentos de voo como guias.
O voo por instrumentos é uma das qualificações mais difíceis de se obter quando você está obtendo as suas licenças e certificações e envolve voar sem olhar para fora da aeronave para que quando estiver entre as nuvens você possa manter o controle da aeronave. Então ele não estava pronto para voar se não pudesse ver. Então ele podia ver? Ou não? Os investigadores examinam as atividades de Kennedy nas horas precedentes do voo. Registros de computador revelam que ele conferiu a previsão do tempo às 6h34 daquela tarde. Aquela hora ainda era um dia claro e com boa visibilidade. Alguma notícia da sua irmã? Não. Acho que está presa no trânsito. Bom, é sexta-feira. Eu disse a ela que teria trânsito. Mas eles decolaram 2 horas depois do planejado. Nessa hora, as condições climáticas sobre o oceano estavam se deteriorando, com o nevoeiro dificultando a visão do horizonte. Está começando a ficar um pouco encoberto. Espero que o tempo abra no fim de semana. De repente, Kennedy se viu voando à noite e no mau tempo, ambas condições para as quais ele não foi treinado. Kennedy estava perdido em meio à neblina antes de seu avião cair? Mas o que... John! O que está fazendo? Os investigadores agora precisam saber o que estava acontecendo na cabine. Enquanto John F. Kennedy Jr. pilotava o seu avião em condições cada vez piores. Não é uma boa noite para esse cara estar voando. O clima desempenha um papel imenso em todos os acidentes da aviação, mesmo naqueles que você pode achar que não. Se Kennedy estava preocupado com o clima, ele poderia estar recebendo atualizações durante o voo. 127.25. Para obter informações precisas, os investigadores sabem que ele teria sintonizado seu rádio para o boletim meteorológico de Martha's Vineyard. O rádio do avião de Kennedy está entre as muitas peças recuperadas do oceano. E estava sintonizado em 127.25. A frequência errada. 126.25. Ele errou por um dígito. Os investigadores agora sabem com certeza que Kennedy não estava recebendo as atualizações meteorológicas de que precisava. É uma descoberta reveladora. A equipe começa a montar um cenário provável para explicar o trágico fim de Kennedy. Começou depois que ele saiu de Nova York. Enquanto ele sobe a costa em direção a Long Island, a noite cai e a visibilidade diminui. A visibilidade está ruim e está piorando. E ele começa a descida. Mas Kennedy não está devidamente treinado para voar sozinho nessas condições perigosas. Quando ele começou a voar sobre a água e todas aquelas luzes ficaram para trás, toda aquela referência visual se foi. É possível que Kennedy tenha decidido sintonizar a estação meteorológica em preparação para o pouso. Ele tira os olhos dos instrumentos por um segundo. 127.25. A frequência estava errada. Talvez estivesse tentando sintonizar o rádio. Ele pode olhar para ver se a frequência mudou. Nada ainda. Enquanto tudo isso está acontecendo, é muito fácil para o avião começar a se inclinar um pouco em uma direção ou em outra. Os investigadores agora acreditam que os efeitos desorientadores da noite escura e nebulosa começam a afetar o senso de espaço de Kennedy. Se você está fazendo uma curva por um longo período de tempo, seu ouvido pode sentir que é uma curva contrária e você pode ficar espacialmente desorientado com muita facilidade. Mas o que? Não pode ser. Quando volto a olhar, os instrumentos estão dizendo uma coisa e os seus sentidos outra. Você tem que ser bem treinado para desconsiderar o que seu cérebro está dizendo e olhar para os seus instrumentos. Trabalhar com o que está vendo e voar segundo os seus instrumentos. Mas o que? John! Espera aí. Vamos. Nivele. O que está fazendo? Suba! Estando desorientado, Kennedy é inexperiente demais para acreditar em seus instrumentos. Não importa o que seus sentidos estejam lhe dizendo. Nada funciona.
Talvez ele nem soubesse em que tipo de inclinação incomum ele estava e que ele estava prestes a bater na água. É a única coisa que faz sentido. Desorientação espacial. Você realmente fica com a possibilidade enorme que sempre esteve lá, que era o caso clássico de desorientação espacial, que infelizmente já matou muitos pilotos. Perdido nos céus, Kennedy luta para manter seu avião no ar. Mas ele não consegue. Os investigadores concluem que o trágico acidente de Kennedy foi causado por sua inexperiência voando em condições confusas. Essa é uma rota de voo muito infeliz. Típico de desorientação. Eu acho que o público não queria mesmo aceitar o tipo de erro do piloto como a causa. Perdê-lo era uma coisa, mas perdê-lo essencialmente por seu próprio erro tornava tudo muito pior. Pesquisas mostram que a desorientação espacial é um fator em 15% de todos os acidentes. E sendo um dos perigos mais significativos para a segurança aérea, até mesmo os pilotos mais experientes são suscetíveis a essa confusão mortal. 5 anos depois, outra tripulação experimenta desorientação espacial quando seu jato de passageiros do Egito... Eu simplesmente não podia entender como uma tripulação com aquele nível de experiência acabaria assim. misteriosamente cai no Mar Vermelho. 3 de janeiro de 2004. Sharm el-Sheikh, Egito. É uma cidade às margens do Mar Vermelho. O ex-piloto da Força Aérea Egípcia, Kedir Abdullah, é agora um comandante altamente respeitado da Flash Airlines. Bom dia. Bom dia, senhor. Seu copiloto hoje é Amir El-Shafi. Ashraf Abdelhamid é o terceiro membro da tripulação e está treinando para ser copiloto. Visibilidade 6 quilômetros, sem nuvens e céu claro. Eles estão pilotando um voo matutino para Paris. Ao todo, 148 passageiros e tripulantes se acomodam em seus assentos a bordo do voo 604 da Flash Airlines. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do comandante e da tripulação, damos a todos as boas-vindas a bordo do Boeing 737-300 da Flash Airlines. Ainda nem amanheceu quando o avião decola. A rota do Flash Airlines 604 será sobre o Mar Vermelho antes de virar para o Cairo. O jato sobe numa noite escura e sem luar. A subida pós-decolagem está indo bem. E então, de repente, a curva simples sobre o Mar Vermelho... Viu o que a aeronave fez? Toma um rumo bizarro. O comandante Kedir não gosta do jeito que seu avião está se comportando. A aeronave está virando à direita. Virando à direita? Como assim, virando à direita? O avião deveria virar à esquerda, a caminho do Cairo. Em vez disso, está virando na direção oposta. O comandante tenta retomar a rota, mas a situação só piora. Inclinação excessiva. Piloto automático. Acionado. Piloto automático. Piloto automático. Não funciona, comandante. Mas o piloto automático não funciona. Apenas alguns minutos após a decolagem, o avião está fora de controle. O 737 agora está voando quase completamente de lado. Vire, vamos! E ganha velocidade à medida que cai em direção ao Mar Vermelho. As enormes forças G tornam impossível o comandante Abdullah pilotar. Nivelar! Nivelar! Nivela! Vai, nivela! Meu Deus! Nivelar! Nivelar! Meu Deus!
3 minutos após o voo 604 da Flash Airlines decolar, o avião desaparece no Mar Vermelho. Quando o sol nasce, o local do acidente é encontrado. Mas não há nada que os socorristas possam fazer. 148 pessoas estão mortas. Não há sobreviventes. Equipes egípcias, francesas e americanas unem forças para investigar o acidente. Os poucos destroços espalhados na superfície do Mar Vermelho lhes dão sua primeira pista. Havia pouquíssimas peças e todas estavam centradas em uma área muito pequena. Então, isso indicava que o avião estava intacto. E entrou na água intacto. O padrão de detritos exclui uma explosão a bordo ou ruptura no meio do voo. Para saber mais, os investigadores devem recuperar os destroços e as caixas pretas, milhares de metros debaixo d'água. Toda vez que um avião colide com a água, há sempre um medo por parte dos investigadores de que o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo podem não ser recuperados. Sem eles, o processo de investigação pode ser muito, muito difícil. Finalmente, depois de uma busca exaustiva, um avanço. As caixas pretas são recuperadas por um submersível de controle remoto. Os investigadores agora têm alguma evidência concreta. No Cairo, a equipe de investigação multinacional examina os dispositivos. Eles extraem os dados de ambas as caixas para recriar os minutos finais do avião acidentado. Para descrever o caminho da aeronave, criamos uma animação com base nos dados que recebemos e também do radar. A simulação pinta um quadro devastador. Logo após a decolagem, o avião começa a seguir para a esquerda, exatamente como deveria. Mas então ele rapidamente começa a virar na outra direção. O gravador de voz da cabine mostra que a curva apanha o comandante desprevenido. A aeronave está virando à direita. Como assim virando à direita? Definitivamente, os pilotos estavam experimentando algum tipo de anomalia, um problema que eles não conseguiam entender. Analisando a fundo o gravador de dados de voo, os investigadores descobrem algo peculiar. Acreditamos que, a partir dos dados do gravador de voo que estávamos analisando, havia uma enorme possibilidade do avião estar virando sozinho para a direita. Os dados também revelam que antes da curva estranha do avião para a direita, 3 coisas parecem acontecer ao mesmo tempo. O avião termina sua curva à esquerda prematuramente. O nariz da aeronave se eleva e a velocidade cai. Mas de modo surpreendente, o comandante não diz nada. Na verdade, ele parece completamente alheio às mudanças dramáticas em sua trajetória de voo. Já voei saindo do Sharm el-Sheikh à noite e no mesmo tipo de aeronave. E o piloto nunca deve permitir que a velocidade caia a menos de 30 nós ou que a mudança do ângulo de inclinação ultrapasse 5 graus, sem indicar claramente as razões para a mudança na trajetória de voo. Os investigadores estão perplexos. A equipe egípcia suspeita que a aeronave de alguma forma falhou. Mas não há nada nos dados de voo que comprovem que uma falha mecânica foi capaz de derrubar o avião. Investigadores americanos querem explorar a possibilidade de que os pilotos altamente respeitados possam ter sido os culpados. No Egito, os pilotos são muito respeitados, e em particular os pilotos da Força Aérea são muito respeitados. Em um ambiente como esse, o piloto é meio imune às suspeitas quando algo dá errado, e a tendência natural é culpar o equipamento. Contudo, alguns investigadores começam a considerar uma teoria que pode explicar o comportamento errático do voo. Virando à direita, senhor. O quê? A aeronave está virando à direita. Talvez o comandante Kedir tivesse perdido o rumo.
A trajetória de voo do avião em uma noite escura e sem luar é ideal para criar uma sensação de vertigem. Vertigem é uma condição fisiológica que pode ocorrer com qualquer pessoa, não apenas com os pilotos, e é baseada no ouvido interno. Sobre um oceano escuro e sem um horizonte visual definido e sem luzes no solo, o piloto pode não ser capaz de perceber visualmente se ele estava voando para cima, para baixo, à esquerda ou à direita. Isso pode fazer com que o piloto acredite que o avião está voando reto e nivelado, quando na verdade está virando. Logo após a decolagem, o comandante Kedir estava voando manualmente e começou a virar à esquerda como planejado. Rumando em direção a águas escuras sem horizonte visível, seria muito difícil o piloto usar apenas os sentidos para saber exatamente onde estava. Curva à esquerda. Entendido. Quando pronto, virar. Curva à esquerda para estabelecer 306, Charme VOR. Os investigadores precisam saber como um piloto veterano de combate poderia ficar tão confuso a ponto de jogar o seu jato no oceano. Os investigadores examinam as gravações de voz da cabine e os dados do voo 604 da Flash Airlines. Eles estão procurando por uma explicação de como o comandante Kedir pode ter ficado alheio à súbita curva de seu avião à direita. Quando você estuda o movimento das superfícies de controle da aeronave, parece que algo estava guiando o comandante Kedir para a direita. E isso poderia ter sido um horizonte falso ou algo que tenha visto fora da sua janela. Viu o que a aeronave fez? Ele acha que conseguiu recuperar a sua rota de voo. E, de repente, nesse momento, ele recebe informações contraditórias. Virando à direita, senhor. O quê? Neste caso específico, você não só está tentando pilotar o avião e entender o que está acontecendo, mas está fazendo uma ginástica mental porque suas expectativas são unilaterais. Enquanto isso, você tem um copiloto dizendo a ele algo totalmente diferente. Mas os investigadores sabem que com o treinamento adequado, os pilotos devem confiar na ajuda de um copiloto quando a desorientação se instala. Os investigadores estão curiosos. Ainda não. Por que o copiloto não assumiu o controle do avião? A equipe recorre ao treinamento de pilotos da Flash Airlines e fazem uma descoberta perturbadora. As tripulações de voo não tinham recebido treinamento em CRM ou em gerenciamento de recursos de tripulação, apesar disso ser uma exigência da empresa. Se os pilotos do Flash Air 604 tivessem realizado o programa formal de treinamento em CRM, o resultado desse voo poderia ter sido substancialmente diferente. Os investigadores agora acreditam que isso explica por que o copiloto não fez tentativa alguma de assumir o controle do avião. O treinamento formal em CRM teria capacitado o copiloto, que tinha melhor percepção situacional e mais informações sobre a posição do avião, a assumir o comando do avião quando viu que o comandante não estava tomando a ação corretiva mais apropriada. O relatório final reconhece que a noite totalmente escura pode ter enganado o cérebro do comandante para que ele pensasse que estava voando em linha reta, quando não estava. Mas os investigadores egípcios não descartam totalmente um possível problema mecânico. A aeronave está virando à direita. Virando à direita? Como assim virando à direita? E também sugerem que, com mais ênfase no treinamento de CRM, o copiloto poderia ter sido capaz de recuperar o avião e evitar totalmente o desastre. Os pilotos respondem com base em aptidão, habilidades, conhecimento e o que aprenderam no treinamento. Se o treinamento for deficiente, isso é responsabilidade da empresa. O treinamento adequado pode significar a diferença entre a vida e a morte. E onde há poucas referências visuais externas, pode ser muito fácil ficar em uma posição onde se está desorientado. E quando se está desorientado, pode tomar decisões que podem colocar a aeronave em perigo. E sem o uso de instrumentos de navegação, um piloto pode voar totalmente às cegas. Primeiro de janeiro de 2007. Surabaya, na Indonésia. O comandante Hefri Widodo está no comando do voo 574 da Adam Air. Ele está voando para a empresa há 6 meses. O seu copiloto, Yoga Susanto, está na empresa há quase 1 ano e meio.
Há 96 passageiros e 6 tripulantes no voo de hoje. $80 nós. Confere. V1. Rodar. É um voo rotineiro de 2 horas de Surabaya, na ilha de Java, até Manado, na ilha de Sulawesi, quase 1.700 quilômetros a nordeste. Minutos após a decolagem, a tripulação liga o piloto automático. O computador de voo conduzirá o avião e o levará ao longo de uma rota pré-planejada para Manado. Agora passando do nível de voo 220 e subindo para o nível de voo 330. Entendido, Adam 574. Siga direto para Diola. Confirmado. Indo direto para Diola, Adam 574. 6.700 metros abaixo, os controladores de tráfego aéreo acompanham o progresso do voo. Mas eles ficam intrigados com o que vem. Para onde o Adam está indo? Meu Deus, ele está voando para o norte. Menos de 30 minutos após a decolagem, o voo 574 está fora de curso, indo diretamente na direção de uma tempestade violenta. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante falando. Vamos passar por uma área de turbulência. Controladores de tráfego aéreo trabalham junto com a tripulação do voo. Sim. Para tentar entender o quanto eles se afastaram da rota. Os pilotos percebem que as coordenadas no sistema de navegação de voo não estão de acordo com sua posição atual. O IRS. A diferença é de 28. O clima está prejudicando a sua visão. E sem um sistema de navegação em que possam confiar, eles correm o risco de desviar-se ainda mais do curso. Perder-se sobre o oceano é a preocupação de todos eles. Porque quando você perde a confiança em seus instrumentos de navegação, o que você faz? Está começando a voar como um barco de bambu. Os pilotos do voo 574 da Adam Air estão fora do curso e indo em direção a uma tempestade violenta. Confirme a nossa posição. Adam 574, confirme nossa posição. Entendido. Adam 574, a sua posição é 201, quilômetros de Mike Kilo Sierra, cruzando o radial 307. Mike Kilo Sierra. A tempestade está piorando. Isso é loucura. Desse jeito vamos nos perder. O comandante Widodo quer tirar a navegação do computador de voo e assumir o controle. Ok, põe o IRS em atitude. De repente, um aviso. O piloto automático foi completamente desativado. E então muitos dos instrumentos computadorizados de Susanto apagam. Para piorar, o avião agora está se inclinando para a direita, em um ângulo perigoso. Acione esse comando. O comandante Widodo quer reativar o piloto automático. Ok, põe em nave de novo. Sim! Põe em nave de novo! Um alarme diz aos pilotos que eles estão começando uma descida acentuada. Não vire, é o nosso rumo! Suba! Suba! O voo 574 desaparece do radar. Adam 574, é o controle de Ujang. Adam 574, é o controle de Ujang. A notícia do desaparecimento se espalha rapidamente. Equipes de busca e resgate são mobilizadas. O Comitê Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, ou NTSC, é notificado. Franz Winas é o investigador do voo 574 da Adam Air. Os primeiros passos que tomamos quando há um acidente é reunir todos os recursos que temos e então formar uma equipe antes de os despacharmos para a área.
Para ter alguma esperança de conduzir uma investigação bem-sucedida, ele precisa localizar os destroços e as caixas pretas o mais rápido possível. Quando o avião foi detectado pela última vez pelo radar, ele estava cruzando o Estreito de Macassar. A área de busca é do tamanho da Irlanda. Identificar os destroços é quase impossível. Quando a aeronave desapareceu, foi um choque para todos, porque hoje em dia ninguém espera que uma aeronave desapareça. Poucas semanas depois do acidente, os investigadores identificaram os destroços a cerca de 2.000 metros abaixo da superfície. Mas a companhia aérea e o governo indonésio não conseguem concordar sobre quem deve pagar pela operação. Depois de uma dura batalha de 7 meses, a operação finalmente começa. Mostre o quadrante 3. Já que o avião é de fabricação americana, Clint Cruikshanks, da Agência Nacional de Segurança dos Transportes, a NTSB, se une à investigação. Estava bem fundo, mais fundo do que normalmente estamos acostumados a recuperar aviões. Os únicos itens que eles conseguem recuperar... É isso? Isso. São elas. São as caixas pretas da aeronave. As caixas pretas são a única fonte de evidências que nós temos, porque nós não temos as testemunhas. A descoberta é um enorme avanço. As caixas fornecerão aos investigadores as primeiras pistas concretas sobre por que o voo 574 caiu. Entendido, Adam 574. Siga direto para Diola. Confirmado. Indo direto para Diola, Adam 574. A conversa no gravador de voz da cabine informa aos investigadores que a tripulação descobriu que o sistema de navegação do avião os estava fazendo sair do curso. O IRS. A diferença de 28. Eles estão à deriva. Eles parecem preocupados em consertar o problema. Mas que coisa esquisita. Os investigadores precisam entender por que o avião se desviou tanto da trajetória de voo estabelecida pelo sistema de navegação do avião. Para manter a trajetória, o computador de voo sempre precisa saber a localização exata do avião. Essa informação vem de um componente chamado IRS, ou Sistema de Referência Inercial. Ele acompanha todos os ajustes no curso do avião para calcular a sua posição exata. Em seguida, ele fornece essa informação para o piloto automático. O piloto automático precisa saber onde a aeronave está e para onde ela precisa ir. Então, o piloto automático lê os dados do IRS para determinar a altitude, o curso, a velocidade. Os investigadores precisam saber se o IRS estava com defeito e conduzindo o avião na direção errada. Eles verificam as informações do IRS no gravador de dados de voo. Os números estão perfeitos quando estão em solo. Sim. Os dados confirmam que o IRS foi calibrado corretamente antes que o voo 574 da Adam Air decolasse. É aqui que começa. É isso mesmo. Mas por alguma razão, o IRS começou a desviar o avião do curso quase que imediatamente após ele decolar. Suba! Suba! Os investigadores agora enfrentam uma nova questão perturbadora. Um IRS com defeito contribuiu para o mergulho catastrófico do jato no mar? Veja, isso vai ficando cada vez pior. Investigadores indonésios e americanos vasculham o histórico de manutenção do avião para entender melhor por que ele se perdeu no espaço. Tem outra coisa que eu quero mostrar para você. Eles descobrem que o IRS que desviou o avião do curso estava repleto de problemas. Como você pode ver, há mais de 100 relatórios aqui. Olha isso. A mesma unidade. O mesmo problema. Exatamente. Nos últimos 3 meses, numerosas queixas foram feitas. Uma atrás da outra. No caso do IRS dessa aeronave, aquela unidade deveria ter sido retirada e enviada para manutenção para calibração ou reparos. É uma grande descoberta na investigação. Mas a falha do IRS só explica por que o avião saiu de curso.
Os investigadores ainda não sabem o que causou a queda do avião. Para pintar uma imagem clara dos momentos que levaram ao misterioso acidente, a equipe cria uma simulação do voo combinando os dados de voo e o gravador de voz da cabine. Os investigadores agora podem ver que, uma vez que o comandante Widodo percebe que o computador de voo está desviando o avião do curso... Ok, põe o IRS em atitude. O copiloto, Susanto, desabilita o computador de voo, mudando o sistema de navegação para um modo que manteria o avião voando reto e nivelado. Depois disso, o comandante Widodo pôde mudar o rumo. Veja, foi aqui que mudaram de navegação para atitude. Mas quando o modo de navegação é mudado, ele força alguns controles de navegação computadorizados, incluindo o indicador de inclinação, a apagarem por cerca de 30 segundos enquanto se reajustam. A ADI se apaga e continua apagada. Durante esse tempo, os sistemas do piloto automático são totalmente desligados. E os pilotos precisam conduzir o avião em linha reta e nivelado, usando regras de voo visuais. Mantenham o voo reto e nivelado com velocidade do ar constante até que os mostradores de inclinação se recuperem. Por aproximadamente 30 segundos. Está no manual. Mas sem horizonte natural e sem painéis de controle de navegação, o comandante não tem absolutamente nenhuma maneira de saber se o avião está voando em linha reta. É aí que o avião começa a se inclinar para a direita. Os pilotos estão em condições perfeitas para ficarem totalmente desorientados. O piloto automático desativou quando eles conscientemente mudaram o modo nave para o modo atitude. E então a aeronave iniciou um movimento quase imperceptível para a direita de cerca de 1 grau por segundo. A tripulação não faz ideia de que seu avião está mergulhando 1 grau por segundo. É uma maneira muito comum de os pilotos ficarem desorientados. O seu corpo começa a enganar você. Os seus sentidos começam a enviar informações falsas. E você pode pensar que está voando reto e nivelado, mas na verdade está girando lentamente para a direita ou para a esquerda. Suba! Suba! Completamente desorientado, o Widodo tenta nivelar o avião, puxando o seu manche para trás antes que as asas estejam niveladas. E acaba forçando o avião a mergulhar em espiral. Ele continuou girando até quase ficar invertido e ele apenas caiu do céu porque ele não estava voando do jeito que um avião normal deveria. Os investigadores concluem que o equipamento projetado para evitar que os pilotos se percam no espaço tragicamente falhou com a tripulação do voo 574 da Adam Air. E quando a tripulação se confundiu e perdeu o rumo, não conseguiu salvar o avião. A desorientação espacial é um fator humano que nunca pode ser completamente eliminado como um risco de voo. Mas um piloto pode aprender a combater o efeito de ilusões enganosas com um bom treinamento. Em todos esses casos, vemos pilotos que estão desorientados em relação a qual lado fica para cima. Isso significa que você tem que voltar para seu instrumento principal de treinamento, que é confiar nos instrumentos. Essa é uma lição que aprendemos e que continua a evoluir até hoje.